Valar Morghulis. Essa expressão vem do Alto Valeriano, uma das línguas fictícias de Game of Thrones. Um idioma já um tanto perdido no mundo do livro e da série devido à perdição de Valíria. Em Westeros, filhos de famílias nobres são ensinados a falar valiriano como sinal de sua alta educação. Valar Morghulis é um cumprimento que significa todos os homens devem morrer. Ao ser cumprimentado com essa frase, um cidadão de Essos deveria responder Valar Dohaeris. Também uma expressão do Alto Valeriano que significa todos os homens devem servir. Para a cidade perdida de Valíria, morte e serviço estão atreladas. Porque todos os homens devem morrer, todos os homens devem servir. Na certeza de uma vida curta, seja pelo fato de que todos os homens vivem por um sopro nessa terra, ou porque líderes civis geralmente assassinavam aqueles que possuíam a ousadia de adorar outro deus que não eles próprios, cristãos se dedicaram ao longo da vida a serviços de morte. Milhares de cristãos morreram por causa de seu serviço, fosse debaixo de Domiciano na Roma Antiga, ou debaixo do ateísmo de Estado ao longo do século XX, ou na mão de islâmicos violentos hoje em dia. Já nas origens, morte e serviço estiveram bem atrelados. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 1, diz que já recebeu sua sentença de morte. Ter sido escolhido para o serviço do evangelho era estar diante do fim da própria existência terrena. É por isso que ele escreve em 2 Coríntios 4 que o seu serviço do ministério era um serviço de morte, e que por isso ele podia fazer grandes obras em prol de outras pessoas para o serviço e o crescimento na fé de seus companheiros. Porque ele já estava morto, ele podia se dedicar a obras inacreditáveis. Ele enfrentou feras, levou chicotadas, ele ficou náufrago no mar, mas ele fez isso porque não considerava a sua vida valiosa, mas considerava valiosa uma outra existência para além da morte. Porque ele já estava ciente de sua sentença de morte, ele poderia considerar essa vida pouco valiosa e se dedicar ao serviço a outras pessoas. Nós aprendemos, através de Sons of Anarchy, nada mais perigoso do que um homem que já sabe que está morto. É por isso que o chamado do evangelho é um chamado de morte. Quando Jesus convida os homens à fé em Mateus 16, ele diz que quem quiser segui-lo precisa negar a si mesmo, dizer não para os próprios desejos e então tomar nas costas uma cruz e segui-lo por um caminho de crucificação, de calvário, de Gólgota, de agonia e dor. O chamado do evangelho é um chamado para morrer para essa vida. Paulo já tinha a sua sentença de morte e por isso Paulo podia servir. Quando nós lembramos que nós vamos morrer, é que nós entendemos que precisamos trabalhar para o Senhor e nos dedicarmos ao serviço ao mundo à nossa volta. The Walking Dead nos mostra a mesma sabedoria quando diz: se sairmos lá fora, arriscamos a vida. Se tomarmos um gole d'água, arriscamos a vida. E agora, se respirarmos, arriscamos a vida. A todo momento agora. Não temos escolha. A única coisa que podemos escolher é pelo que arriscar a vida. Eu lembro de uma conversa no seminário teológico. Um dos pastores, de ímpeto muito missionário, convidava jovens a se dedicarem ao evangelismo e serviço social a refugiados do Oriente Médio e em países muito pobres. A promessa era muito interessante. Você vai lá, morre em 2 anos, mas vive para Deus. Um dos jovens do seminário ficou interessado nessa maravilhosa proposta. E o pastor perguntou: você está disposto a perder tudo pelo evangelho? E o jovem respondeu: mas pastor, eu já perdi tudo pelo evangelho. Uma vez que ele entendeu que ele já recebeu a sua sentença de morte, não há nada que o impedisse de se dedicar de fato ao serviço dos outros. É quando entendemos que essa vida não vale nada. É quando entendemos que nós já morremos em Cristo Jesus, que nós podemos servir de uma forma sobrenatural. Quando nos desapegamos às promessas de riqueza, de fama, de prosperidade, de saúde, de reconhecimento, é que nós queimamos no fogo do serviço. Permitimos que a graça trabalhe em nós e entendemos que o serviço no Senhor nunca é vão. Se a nossa esperança como cristãos é apenas para essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. É porque todos os homens devem morrer, que todos os homens devem servir. É porque nós já estamos mortos, que o nosso serviço é forte e pungente. Como dizem os Boltons, quem já está morto não pode morrer. E se já morremos em Cristo Jesus, não tememos mais nada, porque todos nós vamos servir. O ditado é em Alto Valeriano, mas também podia ser no grego koiné do Novo Testamento. A certeza da morte não nos para, mas nos impulsiona para mais serviço.